Caros amigos, é com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso canal, conforme havia combinado anteriormente, e vamos trazer temas que sejam do cotidiano, ligados naturalmente às questões espirituais. Meu nome é José Antônio de Barros, sou palestrante e também professor de alguns cursos da doutrina espírita, sobretudo quando relacionado a temas espirituais. O que objetiva o nosso trabalho é de trazer uma reflexão acerca de temas conflituosos, contraditórios, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Somos testemunhas permanentes. E por isso mesmo, nós queremos trazer esses temas como forma de se criar uma reflexão a respeito daquilo que representa para a sociedade. Hoje vivemos num mundo cheio de contradições, de conflitos. Mesmo desejando bem, em muitas situações ficamos em situações dúbias. Os noticiários nos invadem de toda forma. E eu queria especificamente, nesse vídeo de hoje, trazer um tema que está bastante em voga. Os noticiários internacionais e nacionais nos dão conta que dois grandes líderes religiosos, o Papa Francisco, sacerdote supremo da Igreja Católica, e o outro, Divaldo Pereira Franco, palestrante internacional, um dos criadores da Casa do Caminho, que atende mais de 3.000 crianças por dia, ligados à doutrina espírita. Ambos vivem em permanente luta. Primeiro, pelas suas próprias saúdes, já que ambos estão idosos. E também defendem o campo da espiritualidade, levando-nos a reconhecer o valioso trabalho que esses líderes religiosos representam para nossas comunidades. No entanto, nós temos em outro extremo, aí agora na área da política internacional, dois grandes líderes políticos que são detentores de poder em áreas consideradas continentais. Um deles é o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. E o outro é Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Líderes também, idosos também, mas que buscam, de qualquer forma, disseminar a guerra em proveito de suas respectivas nações. Então, o que eu trago como contexto para uma análise é exatamente o quê? Sabendo da importância da oração como um poderoso lenitivo, um instrumento capaz de mover tanto no campo espiritual, como também no campo psicológico, independente da eficácia da oração, porque ela pode demorar mais ou menos. No entanto, em ambos os casos, nós que acreditamos, que temos fé, sabemos que ela será respondida. Mas daí vem o questionamento que eu pretendo trazer para uma reflexão.
Até mesmo porque a nossa indignação já é o primeiro passo que nós damos no sentido de se buscar um consenso, de se deixar apenas o campo material se movimentar e partir para uma atitude que venha beneficiar toda a coletividade humana. Nós sabemos que, dependente de cada um dos seus respectivos líderes, esses povos acabam sendo penalizados. E não só eles, sobretudo aqueles países afetados pela guerra, pela fome, pela destruição, pelos estupros, por todo tipo de sofrimento e de dor. Temos observado que hoje, a cada 5 crianças que nascem, uma está em estado de miséria, com fome. É obrigado a ficar se movimentando de um lado para o outro, sem nem saber o que fazer diante do tiroteio, das guerras que nós estamos vendo aí de forma cruel. Então, diante desse quadro que nós estamos presenciando, que alcança toda a humanidade da Terra, mesmo reconhecendo o valor e importância da oração nas dimensões espirituais e psicológicas, esse vídeo busca exatamente não apresentar de forma peremptória uma solução que, infelizmente, nós não temos à nossa disposição, mas apenas deixar um questionamento. Ora, os líderes pouca importância dão às coisas espirituais. Cada um desses líderes, o quê? Acreditam que os seus deuses, que é um deus tribal de cada um, atende apenas os seus interesses. Imaginam que estão tratando de um deus mordomo, que está à disposição de oferecer benesses para eles, de atendê-los na medida das suas intenções. Por outro lado, a gente vê o verdadeiro Deus, que nós sabemos que não é um Deus tribal, não é um Deus parcial, nem corrupto. É um Deus que é Deus do pobre, do rico, das nações poderosas, das nações pobres, que estão passando por essa situação. Então, nesses momentos de dor e sofrimento, nós somos chamados a pelo menos indignar-se, ou pelo menos levar a nossa oração a Deus no sentido de pedir que cada um se coloque na sua condição, faça uma empatia com as outras nações, não permita que, de maneira cruel, esses imigrantes sejam lançados ao canto, deixando famílias absolutamente abandonadas. Porque o Deus é um Deus que olha por todas as nações. Não é apenas aquela nação poderosa que tem a supremacia dos seus pedidos. Não. O Deus que nós acreditamos é um Deus presente em todos os nossos momentos. E não fica naturalmente contente com uma situação onde crimes hediondos estão sendo perpetrados contra aqueles
que menos possui. E que também esses elementos que estão passando por essa situação são irmãos um dos outros. A guerra entre irmãos são verdadeiros fratricídios e que nada conduz. Às vezes, um líder de uma grande potência, por causa de alguns palmos de terra a serem acrescidos ao seu território, faz com que ele, por outro lado, tome parte de terras de outros países. Então, nós perguntamos, dentro dessa contextualização temática, o que é que nós devemos fazer quando nós estamos numa situação dessa? Dois grandes líderes espirituais, além de outros, que naturalmente de outras denominações cristãs, estão apoiando, estão lutando também pelo bem. Mas, do outro lado, dois líderes que se esquecem que daqui a 20 anos, 30 anos no máximo, nenhum desses 4 grandes líderes estarão vivos, certamente, sem querer fazer um prognóstico alarmantista. Mas certamente que não. Então, o que será que passa na cabeça daqueles que promovem a guerra? Ora, sabemos que Deus, independente do nome que eles atribuam, seja Jesus, seja Deus, seja Alá, seja Javé, é o Criador de todas as coisas e o Pai de toda a humanidade. Portanto, são guerras travadas entre filhos de um mesmo pai. Será que vamos voltar aos tempos de Caim e Abel? Sem pretender ser oráculo da desesperança, o que mais me choca é que todos os líderes mencionados neste artigo dificilmente estarão vivos pelas suas idades já bastante avançadas. Então, com todo respeito aos líderes citados, nós poderíamos questionar: quem será o vencedor desses conflitos? Aqueles que semeiam a harmonia, a paz entre as nações? Ou aqueles que, a troco da dor, do sofrimento, da morte e suor, querem acrescentar terras aos seus territórios? Deus não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. É isso que o Evangelho nos traz. E nos traz ainda mais uma palavra de Jesus, que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, nós precisamos orar por aqueles que já têm uma consciência iluminada e, ao mesmo tempo, orar por aqueles que continuam na escuridão, promovendo as guerras e as catástrofes. Um grande abraço a todos.